Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos estudar. Olha só, hoje nós vamos fazer um estudo muito bom de processo penal, abordando tudo sobre prisões, exatamente tudo. Nós veremos prisão temporária, prisão em flagrante, prisão preventiva e talvez nós iremos ver aí também um pouquinho sobre busca e apreensão, indícios, acariações, ok? E prisão domiciliar. Então é isso aí. Venha comigo, vamos estudar. Esse é o nosso projeto Estude Comigo. Quero também dizer, desde já, que estarei postando aqui esta semana ainda uma aula completa sobre prisão temporária. Aí será a aula. Eu vou trazer 15 questões comentadas da banca Sebrasp aqui para vocês, tudo bem? Sem mais delongas, vamos estudar. É a leitura da letra da lei, certo? Eu vou fazer breves explicações, pequenas, tá? Não vou dar aula, vou apenas fazer observações que são as principais pegadinhas na hora da prova, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, meu nome é Altair de Lima Pereira, sou servidor público, sou policial aprovado em alguns concursos públicos, mais de 10, eu acho que são 12, certo? E estamos aí na labuta, estudando, e esse ano de 2025 será uma bênção para nós, certo? Porque será um ano de muitas vitórias. A lei aqui está totalmente atualizada, tá? 100% atualizada. Então vem comigo, se inscreva no canal, entra no grupo do Telegram, que lá eu coloco os materiais das aulas, lá só eu falo, tá bom? E vamos embora estudar, tá bom? Deixa eu colocar aqui o marcador. Lei 7.960 de 1989 dispõe sobre a prisão temporária. Artigo 1º. Caberá prisão temporária. Então, nós estamos falando da prisão temporária, certo? Quando imprescindível, indispensável para as investigações do inquérito policial, ok? Então, o primeiro ponto que nós vamos gravar é que a prisão temporária cabe tão somente durante as investigações, que é a primeira etapa da percussão criminal, tudo bem? Então, não cabe prisão temporária no período da ação, durante a ação, instrução criminal. Então, falou em réu, falou em querelante, querelado, não cabe prisão temporária. Então, cabe prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, certo? Então veja, durante as investigações caberá prisão temporária, certo? Quando o indiciado não tiver o quê? Indiciado é porque ele já está ali sendo investigado e foi indiciado pelo delegado de polícia. Então ele não tem residência fixa ou não fornece os elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade, caberá prisão temporária, desde que venha preencher o inciso 3º. Por que, Altair? Porque para caber a prisão temporária, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter o cometimento de um destes crimes. Tem que ser estes delitos que aí estão, certo? Tem que ser esses crimes que aqui estão, que devem ter sido possivelmente praticados pelo autor. Quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova, tá? Admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes, ou seja, para caber prisão temporária, tem que estar na lei da prisão temporária, certo? Porque é um rol taxativo, você tem que gravar aí. Lei de prisão temporária é um rol taxativo. A grande observação é: cabe também prisão temporária nos crimes hediondos. Eles possuem até um prazo diferenciado, tá bom? Então, o rol é taxativo e há a exceção dos crimes hediondos. Então, quando vai caber, Altair, prisão temporária? Quando for imprescindível, indispensável, certo? Necessário para as investigações do inquérito policial, quando preencher qualquer um desses crimes aqui. Ou então, quando, além de ser imprescindível, o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários a esclarecer a sua identidade. Agora, tem que ter cometido um desses crimes. Quais, Altair? Ele tem que ser autor ou partícipe, tá aqui, ó, nestes crimes que nós veremos agora. Agora é só leitura, hein? Homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo e as suas modalidades aqui, ó, qualificado, majorado, extorsão, certo? Extorsão, e do parágrafo 1 e 2 também aqui.
extorsão mediante sequestro. Tá, e quais são esses aqui em que há a restrição da liberdade da vítima? Extorsão com a restrição da liberdade da vítima e extorsão mediante sequestro. São coisas diferentes. Estupro e suas combinações. Atentado violento ao pudor, ok? Já sabe, né, que esse crime aí não existe mais, ok? Rapto violento, a mesma situação. Epidemia, olha, não é o crime de epidemia apenas. É epidemia com resultado de morte. Envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificada pela morte. Eu vou voltar para dizer só os principais. Quadrilha ou bando, que agora é a associação criminosa, genocídio e as suas modalidades, o crime de tráfico de drogas, o crime contra o sistema financeiro e os crimes previstos na lei de terrorismo. Então, é um rol taxativo, é fundamental que tenha sido estes crimes praticados ou a exceção dos crimes hediondos, porque a própria lei de crimes hediondos fala sobre isso, que cabe prisão temporária e o prazo é diferenciado, nós iremos ver. O que é que nós temos que gravar? Nós temos que gravar, principalmente, temos que ver esse rol taxativo e ter na cabeça, mas principalmente, crimes contra o sistema financeiro cabe prisão temporária. Crimes que estão previstos na lei de terrorismo cabe prisão temporária. Os crimes de genocídios também, de genocídio cabe prisão temporária, ok? Aí nós temos envenenamento de água potável ou substância, mas cuidado, qualificado pela morte, ok? A epidemia com resultado morte, tudo bem? E grave o roubo. E não há estelionato, não há furto. Já estou dizendo as principais pegadinhas de prova, tá? Já estamos acabando a lei. Agora nós vamos adentrar ao artigo 2º, que é fundamental. Primeiro, a prisão temporária será decretada... Eu vou ler e explico, tá? Esse aqui precisa explicar. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face de representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público e terá prazo 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Qual é o primeiro passo que nós daremos aqui? É que a prisão temporária, ela é uma prisão judicial. Ela é decretada pelo magistrado, seja por um juiz de primeiro grau, desembargador ou ministro, ok? Tomem cuidado com isso. Segundo, o juiz não pode decretar a prisão temporária de ofício. De cara eu já digo, o juiz não decreta prisão de ofício. O juiz não decretar de primeira. A prisão de ofício, a prisão temporária não pode ser decretada de ofício, mas ela tem que ter uma representação da autoridade policial. A autoridade policial, segundo a sua própria competência no Código de Processo Penal, ele representa pelas prisões. Então, o delegado representa a autoridade policial e o Ministério Público vai requerer. O Ministério Público vai requerer. Agora, o que é que a gente vai gravar também aqui? Que não tem como o advogado ou a vítima requerer, ou o assistente, porque a lei não fala sobre isso. Nós iremos ver que existem algumas diferenças da lei de prisão temporária para para o Código de Processo Penal, que fala sobre a prisão preventiva. E as duas principais diferenças são essas. Primeiro, a prisão temporária só cabe durante as investigações, certo? A prisão temporária só cabe durante as investigações, não cabe durante a ação penal, a instrução criminal. Tudo bem. Segundo, a prisão temporária só pode ser requerida pelo Ministério Público e representada pela autoridade policial. Ela não é decretada de ofício, e tem que ser ou o delegado de polícia ou o Ministério Público, e aqui a outra parte, a vítima e o assistente do Ministério Público não pode de forma alguma requerer, por causa que não há essa previsão. Todavia, na prisão preventiva, como nós vamos ver, ela também é uma prisão que é decretada pelo juiz por meio de provocação. Ela cabe tanto durante as investigações quanto, eu estou falando da preventiva, ok? Durante a ação penal. E também a prisão preventiva, como nós vamos ver daqui a pouco, ela tem o que, Altair? Ela pode ser requerida também pela vítima e pelo assistente. Fechou? Estas são as principais pegadinhas que vão cair na sua prova. Gravou isso? Não tem como errar a questão dessa lei. Mas a prisão temporária, olha o nome, prisão temporária, ela tem um tempo. E o tempo é de 5 dias. 5 dias. A prisão temporária tem tempo. A prisão preventiva não tem prazo. A prisão temporária tem tempo, tem prazo. O prazo é de 5 dias
ou de 30 dias? De 5 dias ou de 30 dias? Vamos repetir? De 5 dias ou de 30 dias a lei de prisão temporária. Quando forem estes crimes aqui, o prazo é de 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5 dias, mas não é em qualquer caso que o juiz vai prorrogar, mas sim em caso de extrema e comprovada necessidade. Tudo bem? Então grava comigo. 5 dias podendo ser prorrogado por mais 5 dias em caso de extrema e comprovada necessidade. O que a jurisprudência diz, Altair? Ela diz que o juiz precisa ser provocado. Ele não pode prorrogar a prisão temporária de ofício. Tome cuidado com isso. Eu trouxe muitas jurisprudências para vocês hoje aqui na minha cachola. O que eu for lembrando, eu vou dizendo para vocês. Tudo bem? Então, prisão temporária, 5 dias. Altair, você falou também 30, porque nos crimes hediondos, há previsão expressa da legislação que são de 30 dias, prorrogável uma única vez, por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Mas o que nós vamos entender é que este prazo de 30 dias, ele pode ser de até 30 dias. O juiz pode prorrogar, melhor, o juiz pode decretar a prisão temporária, no caso dos crimes hediondos, eu digo, por 10 dias, por 15 dias, por 20 dias, 25, 28 dias, até 30 dias. E cuidado no que a doutrina diz, e a jurisprudência também tem acatado, que o juiz ele pode sim decretar a prisão temporária nos crimes hediondos por 10 dias e depois por 50 dias, até 50 dias. E aí nós somaríamos o quê? O prazo máximo de 60, que é 30 mais 30, prorrogável única vez por igual período. Então toma cuidado com isso, tudo bem? Fechou, né? As principais informações são essas. E a prorrogação, ela vem em que, Altair? Ela vem em caso de extrema e comprovada necessidade. Agora nós vamos só ler, ok? Na hipótese de representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, vai ouvir o Ministério Público. O despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado, cuidado, sempre é fundamentada a decisão judicial, prolatado dentro do prazo de 24 horas, contado a partir do recebimento da representação ou do requerimento. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou do advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial e submetê-lo a exame de corpo de delito. Altair, você pode trazer alguma jurisprudência a mais pra gente? Sim. Toda prisão efetuada tem que ser submetida à audiência de custódia. A prisão temporária vai para a audiência de custódia em até 24 horas. A prisão em flagrante vai em até 24 horas para a audiência de custódia. A prisão preventiva vai para a audiência de custódia. A prisão pena, que o cara vai cumprir a pena lá, também vai para a questão da audiência de custódia. Então tome cuidado com isso. Agora, o juiz, ele não pode decretar a prisão de ofício. Mas ele pode o que, Altair? Ele pode, de ofício, solicitar que o delegado apresente o preso. Eu quero ouvir esse preso aqui, porque eu quero ver se ele está bem. Tá bom? Cuidado com isso. E também por provocação do advogado. Se a questão perguntar, o advogado não pode requerer a prisão temporária ao juiz, mas ele pode requerer que o preso seja apresentado para saber as suas condições, inclusive a solicitação de exame de corpo de delito. Questão perfeita, seria uma questão inédita e uma questão extremamente inteligente. Vamos lá. Parágrafo 4º. Decretada a prisão temporária, expediciar mandado de prisão em 2 vias, uma das quais será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa. 2 vias, uma é dele, outra é da autoridade, ok? E já serve como nota de culpa porque está sendo preso. O mandado de prisão conterá necessariamente, compreenda-se, obrigatoriamente, o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput deste artigo. 5, prorrogável por mais 5, em caso de extrema e comprovada necessidade. Na lei de prisão, na lei dos crimes hediondos, 30, prorrogável por mais 30. Nunca podendo superar o prazo de 10, nos crimes que aqui estão, e de 60 dias, no caso dos crimes hediondos. Ok? Bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Cuidado que isso aqui é campeão de prova. A prisão somente poderá ser executada depois da expedição do mandado judicial. Cuidado com isso. O delegado de polícia não pode prender o investigado
o indiciado antes que haja ali o que? A decretação da prisão temporária, do mandado judicial. Tomem cuidado com isso. Todavia, eu vou trazer uma jurisprudência um pouquinho mais pesada aqui, para quem já está estudando há um bom tempo, vai só relembrar comigo, que o juiz não pode decretar de ofício a prisão temporária, a prisão preventiva. Todavia, se o juiz decreta a prisão de ofício, a prisão seria ilegal, mas há o requerimento do Ministério Público para tal prisão ou representação da autoridade policial, isto é, o juiz primeiro decreta a prisão de ofício e depois o MP ou o delegado manda a solicitação de prisão, está suprido, segundo o entendimento do STJ, do STF, está suprido o vício, ok? E aquela prisão que seria ilegal, ela passa a ser legal. Cuidado com isso, isso cai em prova mesmo, derruba muita gente, tudo bem? Parágrafo 6º. Efetuada a prisão, a autoridade informará ao preso os seus direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 7º, campeão de prova, hein? Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da temporária ou da decretação da prisão preventiva. Aqui a gente explica bem rapidinho porque a gente já vai acabar a prisão temporária. E aí a gente já salta para prisão em flagrante. Preste atenção. Quando o indiciado ele é preso temporariamente, nós temos um tempo... Eu estou olhando para cá porque estou transmitindo ao vivo aqui também. Nós temos um tempo para esta prisão. 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5 dias em caso de extrema e comprovada necessidade. Se for crime hediondo, Altair, nós temos 30 até 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, nunca podendo superar o prazo ali de 60 dias. Tudo bem, mas como é que eu começo a contar esse prazo? Eu conto esse prazo pelo prazo material, pelo prazo penal. Então, o primeiro dia de prisão, olha o que a lei vai dizer, ó, inclui-se no cumprimento do mandado de prisão, ok? No cômputo do prazo da prisão temporária. Melhor, inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo da prisão temporária. Ou seja, se são 5 dias e eu prendo o camarada no sábado, de 10 para meia-noite, já contou um dia. Faltando 3 minutos para meia-noite, já contou um dia. Outra coisa que confunde os candidatos na hora da prova. A prisão temporária não poderá ser cumprida durante a noite. Errado. Claro que pode ser cumprido durante a noite. O que não pode haver durante o período noturno é o que, Altair? É a entrada forçada no domicílio por causa do quê? Da proteção constitucional do morador, tudo bem? Cuidado com isso. Nós estamos aqui pegando pesado, hein? Pesado e profundo. Inclui-se no dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo, ok? Então, valeu aquele dia ali, como eu acabei de falar. Outra coisa, aí o camarada tá preso. Cumpriu-se os 5 dias, o carcereiro, que agora é o agente, né? O agente de polícia, o policial penal, um antigo carcereiro, a pessoa que está responsável por aquela prisão, seja o delegado, seja quem for, certo? Eu não vou falar nem policial penal, por causa que ele não pode ser preso junto com os da penitenciária, né? Então ele estaria ali provavelmente em alguma delegacia ou alguma prisão especial só para presos temporários ou preventivos. Mas vem comigo. O camarada está preso. Acabou os prazos o prazo de 5 dias, esgotou os 5 dias. Ele tem que ser posto imediatamente. Atenção para o que eu vou dizer. Imediatamente ele vai ser posto em liberdade e não necessita de alvará de soltura. A banca vai dizer que precisa de alvará de soltura. Não precisa. Independentemente de nova ordem da autoridade judicial, que seria o alvará de soltura. Não. Cuidado com isso, tá? Pôr imediatamente preso em liberdade. Agora, se ele já está ciente que o prazo foi prorrogado, aí tudo bem. Ou se a prisão temporária foi convertida, nem convertida, né? Se houve ali a decretação da prisão temporária, da prisão preventiva, aí ele já está preso, vai continuar preso preventivamente. Tudo certo? Ó, os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos. Artigo 4º. Fica acrescido na linha I com a seguinte redação, o artigo 4º da Lei 4898.
prolongar a execução de prisão temporária de pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente a ordem de liberdade. Aí vem o artigo 5º. Em todas as comarcas e seções judiciárias haverá um plantão permanente de 24 horas, tanto do Poder Judiciário e do Ministério Público, para a apreciação dos pedidos de prisão temporária, inclusive do Ministério Público, até porque se o delegado de polícia representa, antes do juiz decidir, ele vai ouvir o Ministério Público. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Então nós acabamos aqui em 20 minutos, fizemos um estudo aprofundado da leitura da lei, que é uma lei curta, com algumas observações, jurisprudência, sobre o que, Altair? Sobre a lei de prisão temporária. Nós vamos também nos lembrar que o STF chegou à conclusão de que os requisitos necessários para a prisão preventiva também são aplicáveis no caso da prisão temporária, ok? Inclusive aquele perigo, né? Aquela concretude, certo? E a temporariedade do quê? Do cometimento do crime. Tem que tomar cuidado com isso, porque isso também se aplica no caso da prisão temporária. Agora nós vamos dar um salto para o Código de Processo Penal e vamos falar da querida prisão em flagrante. Pessoal, licença aqui para eu hidratar minha garganta. Vem comigo, eu vou fazer uma aula específica, vai ser uma aula de verdade, de prisão em flagrante. A prisão em flagrante, ela tem muitas nuances, muitos detalhes. Então, quando a gente fala de flagrante, a gente também fala do quê? Dos flagrantes legais, ilegais, dos flagrantes doutrinários, que a própria lei não traz, mas a doutrina e os tribunais aceitam, ok? Então tomem cuidado com isso. Mas aqui nós vamos fazer uma leitura, o quê? Uma leitura da letra da lei, bem responsável, e breves comentários. Dessa vez serão comentários bem mais curtos, ok? Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. O que nós temos aqui, Altair? O flagrante facultativo, porque qualquer pessoa do povo pode. E o flagrante obrigatório, certo? Que é a autoridade policial e os seus agentes. Cuidado com isso. Artigo 302 nos diz: considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal ou acabou de cometê-la, ok? Então, está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la, nós temos o flagrante próprio, flagrante real, flagrante perfeito. Tomem cuidado com isso. Depois eu ainda tenho, considera-se também em flagrante delito quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa numa situação que o faça presumir ser ele o autor da infração. Que flagrante é esse? É o quase flagrante. Eu quase peguei aquela pessoa, mas eu persegui. O flagrante imperfeito, o flagrante irreal, o quase flagrante. Tome cuidado com isso, tá bom? Enquanto aqui eu tenho um flagrante perfeito, real, flagrante próprio, quem está cometendo ou acabou de cometer, eu tenho, quando é perseguido logo após, eu tenho um flagrante imperfeito, impróprio, irreal e tecnicamente também chamado de quase flagrante. O que há no quase flagrante, Altair? Há, primeiro, uma perseguição. E depois, essa perseguição, essa perseguição é logo após. Por quem, Altair? Por qualquer pessoa. Pode ser pela autoridade, pelo policial, pela vítima, que é o ofendido aqui, ou por qualquer outra pessoa, numa situação que faça presumir que aquela pessoa é o autor da infração. O que é que eu tenho que tomar cuidado aqui? Que a jurisprudência vem e diz, as decisões dos tribunais, a doutrina também fala que não há necessidade de tempo. De que, Altair? De 24 horas. A banca vai dizer para você, há uma perseguição desde que não ultrapasse 24 horas. Ora,
Não há essa previsão em nenhum lugar. Pelo contrário, essa perseguição pode durar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10, 20, 30, 40, 50, 60 dias. Desde que haja o que? Uma continuidade da perseguição. A perseguição ela não pode ser interrompida. Eu vou dar um caso aqui, o caso de Lázaro, lá em Goiás, naquela região ali, lembra? Que ele ficou sendo perseguido vários dias, ele foi encontrado em flagrante delito e acabou sendo ali executado em legítima defesa dos policiais que ali estavam e ele acabou vindo a óbito. Mas naquele caso, se ele tivesse permanecido vivo, ele seria preso em flagrante delito. Qual modalidade, Altair? Na modalidade, ele estava cometendo a infração? Não. Ele tinha acabado de cometer a infração? Não. Mas ele estava sendo perseguido depois que cometeu a infração. Logo após ter cometido a infração. Tudo bem? Este é o quase flagrante. Por fim, nós temos a quarta modalidade de flagrante, que é quando o indivíduo ele é encontrado. Ele é encontrado logo depois com o que, Altair? Com os objetos, armas, papéis, objetos, instrumentos que o façam presumir ser ele o autor da infração. Este aqui é o flagrante presumido, é o flagrante ficto. Cuidado com isso, pessoal. Flagrante ficto, flagrante presumido, tá bom? Cuidado que nos dois há a palavra presumir, mas a grande diferença é que no flagrante impróprio, irreal, quase flagrante, imperfeito, eu tenho uma perseguição logo após, tá bom? E aqui ele é encontrado. Fechou. Nas infrações permanentes, entende-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Quando eu vier com a aula, aí eu vou explicar tudo isso bem direitinho. Agora aqui no meu canal nós temos tudo para você, tudo pronto. É só vocês irem assistir, tá certo? Foi do ano passado, mas tá tudo bem atualizado ali para vocês. Vamos lá, artigo 304. Artigo 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo a sua assinatura. O primeiro a ser ouvido é o condutor, entregando a este a cópia do termo e o recibo da entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e o interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade. Afinal, o auto, tá bom? Cuidado com isso. Parágrafo 1º. Resultando das respostas fundada suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente, e se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja. Parágrafo 2º. A falta das testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante. Cuidado com isso. Mas, neste caso, com o condutor deverão assiná-lo pelo menos 2 testemunhas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Cuidado, a banca vai dizer assim, ó, não havendo testemunha, não haverá o auto de prisão em flagrante. Mentira. Na falta de testemunha, o delegado de polícia vai pegar 2 pessoas, pelo menos 2 pessoas, que tenham visto que ali a apresentação do preso à autoridade policial, tá bom? Ou à autoridade judicial, né? Que pode ser o juiz também. Parágrafo 3º. Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por 2 testemunhas que tenham ouvido a sua leitura na presença deste. Então ele disse assim, não quero assinar, não vou assinar. O delegado vai pegar 2 testemunhas, vai ler na presença do preso e as testemunhas vendo o auto de prisão em flagrante e no final as 2 testemunhas vão assinar e vai ser ali lavrado o auto de prisão em flagrante, tá bom? Da lavratura do auto de prisão em flagrante, deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicados pela pessoa presa. Artigo 305. Na falta ou no impedimento de escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto depois de prestado o compromisso legal. Ora, quando o escrivão se formou, ele fez o compromisso legal, então ele não precisa estar prestando compromisso toda vez que ele vai lavrar o auto de prisão em flagrante. Agora, o escrivão ficou doente, aquela delegacia lá no interior que só tem um delegado, um agente
e um escrivão. E neste dia faltou agente, faltou delegado, faltou o investigador, só estava o delegado. Ele vai deixar de lavrar o auto de prisão em flagrante? Não. Ele vai chamar qualquer pessoa que ali esteja passando, aquela pessoa vai prestar o compromisso legal e vai digitar tudinho ali para ele e vai lavrar o auto de prisão em flagrante. Na falta ou impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto depois de prestado o compromisso legal. Artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Ora, a Constituição Federal nos diz que a prisão de qualquer pessoa será comunicada imediatamente a quem, Altair? Ao juiz competente e à família do preso ou uma pessoa por ele indicada. O Código de Processo Penal acrescenta o Ministério Público. Então vamos tomar cuidado. Se vier conforme a Constituição Federal, não tem o Ministério Público. Conforme o Código de Processo Penal, vai imediatamente comunicar a prisão do indivíduo e aonde ele está localizado ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou uma pessoa por ele indicada. Em até 24 horas. Após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. E caso o autuado não informe o nome do seu advogado, cópia integral à Defensoria Pública. Parágrafo 2º. No mesmo prazo de 24 horas, será entregue ao preso mediante recibo, para comprovar que foi entregue, a nota de culpa. Altair, o que é a nota de culpa? É o documento que fala o motivo da sua prisão. Com o motivo da sua prisão, o nome do condutor e o nome das testemunhas. Então, no mesmo prazo será entregue ao preso mediante recibo a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão, o nome do condutor e o nome das testemunhas. Temos que tomar cuidado, porque em até 24 horas eu vou ter o que, Altair? Eu vou ter a lavratura do auto de prisão em flagrante com o envio, com o envio após a lavratura, melhor dizendo, o envio para o juiz competente, tá bom? Que neste caso já vamos compreender que é sim o juiz das garantias, já está decidido pelo STF, tá bom? Que é sim o juiz das garantias. Então, em até 24 horas, cópia integral para o juiz. Ademais, se ele não tiver advogado, em até 24 horas também manda cópia para a Defensoria Pública. Mas vamos tomar cuidado, porque em 24 horas ainda temos mais duas coisas a serem feitas. Primeiro, já falamos, cópia integral para o juiz do auto de prisão em flagrante e, se ele não tiver advogado, para a Defensoria Pública que vai defendê-lo, tá bom? Lembrando que no processo penal, nós sempre temos que ter a figura da defesa técnica do advogado, salvo se o indivíduo for capacitado, for próprio, ele mesmo for advogado e ele queira fazer ali a sua autodefesa, aí nesse caso ele pode, tá certo? Vamos lá. Segundo, nós temos que ter em até 24 horas a entrega da nota de culpa, E qual é o terceiro, Altair? Em até 24 horas, nós temos que ter ali o quê? A audiência de custódia, fechou? E imediatamente só existe uma coisa. O que é que vai acontecer imediatamente? Comunicação do juiz sobre o local da prisão e a prisão em que o indivíduo se encontra. Que ele foi preso e o local da prisão, fechou? Artigo 307. Quando o fato for praticado na presença da autoridade ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do auto a narração deste fato, a voz de prisão, que a própria autoridade vai dar, as declarações que fizer o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas e remetido imediatamente ao juiz, a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não o for a autoridade que houver presidido o auto. Artigo 308. Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso será logo apresentado a do lugar mais próximo. Então, lá naquela cidadezinha, houve a prisão em flagrante, mas lá não tem delegacia naquela circunscrição. Para onde vai, Altair? Vai deixar de lavrar o auto de prisão em flagrante? Negativo. Vai para a delegacia mais próxima, da cidade mais próxima. Artigo 309. Se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade depois de lavrado o auto de prisão em flagrante. Só um minuto. Artigo 310. Alteração aí do pacote anticrime.
Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, de seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência o juiz deverá fundamentalmente relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presente os requisitos do artigo 312 e se revelarem, atenção, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão e conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Aqui cabe uma explicação, tá? Primeiro, em até 24 horas após receber o auto de prisão em flagrante, o juiz vai promover a audiência de custódia em até 24 horas. Quem vai participar? O juiz, o membro do Ministério Público, o indivíduo que está preso, ok? E a Defensoria Pública ou seu advogado. Tudo bem? Cuidado. O policial, o condutor, quem fez a prisão não vai estar presente. O que é que o juiz vai ver, Altair? Primeiro, a prisão é legal? Se a prisão for legal, tá tudo bem. Mas se ela for ilegal, ele vai relaxar a prisão ilegal. Eu revogo a prisão legal e relaxo a prisão ilegal. A banca vai botar, e eu tô dizendo pra você, a banca vai botar lá que vai revogar a prisão ilegal. Tá errado. A prisão ilegal eu relaxo. Relaxo prisão ilegal, revogo a prisão legal. Então, se a prisão for ilegal, eu vou relaxar. Primeiro ponto, a prisão é ilegal? Não, a prisão é legal. Então, não vai relaxar. Primeiro ponto é esse. Cabe prisão preventiva? Cabe. Então, vamos analisar se é necessário, se é suficiente. Primeiro ponto. Cabe prisão preventiva? Não cabe. Então, vai ter que colocá-lo em liberdade provisória. Essa liberdade provisória vai ser com ou sem fiança. Cuidado, há crimes que são inafiançáveis. A exemplo da tortura, a exemplo do racismo, a exemplo dos crimes hediondos. Estes crimes são modalidades de infrações penais inafiançáveis, que não pode pagar para ter a liberdade provisória e responder o processo em liberdade. Todavia, ainda que o crime não caiba, aquela infração penal não caiba o quê? O pagamento de fiança por ser inafiançável, o juiz pode sim conceder liberdade provisória para aquela prisão. Cuidado com isso. Por isso que aqui diz com ou sem fiança. Tudo bem? Porque pode ser com fiança ou sem fiança. Agora, se aquele crime que ele cometeu cabe a prisão preventiva, a exemplo de um homicídio doloso, ok? Neste caso, a gente vai analisar se é adequado e suficiente ter que fazer isso aí, se é necessário mesmo. Porque a prisão é a última ratio. Vamos repetir? A prisão é a última ratio. Nós só vamos prender quando outras medidas cautelares diversas da prisão se tornem insuficientes ou inadequadas. Parágrafo 1º. Se o juiz, pelo auto de prisão em flagrante, ver que o agente praticou o fato em qualquer das condições do inciso 1, 2, 3 do artigo 23, poderá fundamentalmente conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório aos atos processuais, sob pena de revogação. Opa, por que revogação? Porque aqui ele concede o quê? Uma liberdade provisória. E ali aquela decisão ela foi legal. Então o que é legal, eu revogo. O que é ilegal, a prisão ilegal, eu vou relaxar. Agora tome cuidado com isso. Se ele praticou o fato, possivelmente em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, tá bom? Ou exercício regular de direito, neste caso, o juiz poderá fundamentalmente conceder liberdade provisória, desde que ele se comprometa ali ao quê? A participar de todos os atos processuais sob pena de revogação. Se o juiz verificar que o agente é reincidente, ou que integra organização criminosa, ou armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.
Parágrafo 3º. A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização de custódia no prazo estabelecido no caput desse artigo, responderá administrativa, civil, penalmente pela omissão. Cuidado com essa responsabilidade, provavelmente do juiz. Agora tem que ser o quê? Sem uma motivação idônea, tá bom? Porque pode acontecer do judiciário estar sobrecarregado e não proceder ali dentro das 24 horas a audiência de custódia. Tudo bem? Eu acho que era isso que nós tínhamos para falar a respeito. Ah, sim, falta o principal parágrafo, né? Parágrafo 4º diz assim: transcorridas 24 horas após o decurso do prazo desse artigo, a não realização da audiência de custódia sem motivação idônea enseja também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente sem prejuízo da possibilidade imediata da decretação da prisão preventiva. O que é que significa isso? A lei está dizendo assim, que passou 24 horas e não houve a audiência de custódia, ok? Aí a prisão se torna ilegal e vai ser relaxada, certo? E ele vai ter que ser posto em liberdade. Agora, isso não impede que o juiz decrete a preventiva, se houver ali a motivação, porque ele não decreta de ofício, ok? E também se ali for cabível a prisão preventiva. Todavia, o STF entendeu, que é o que temos aí nesse ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, entendeu que essa revogação ela não é automática. Ela não é automática, tá bom? O juiz vai ser motivado para justificar o porquê da não realização. Tudo bem, pessoal? Era isso que nós tínhamos para falar a respeito da prisão em flagrante e também aí da audiência de custódia. Agora nós vamos dar um passo a mais no nosso estudo. Que estudo de qualidade. Por quê? Porque aqui nós estamos lendo a letra da lei, estamos nos esforçando, estamos aqui trabalhando forte, e esse aqui é o estudo que me levou a várias aprovações. E eu tenho certeza que vai me levar a muitas outras aprovações, desde que sejamos perseverantes, firmes, constantes, porque só podemos ser vitoriosos verdadeiramente se nós pagarmos o preço, semearmos. Vou só parar aqui para beber uma água e vamos acelerar na prisão preventiva. Para esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos encerrar na prisão preventiva. Eu ia falar sobre outros aspectos aqui, mas aí a gente encerra na prisão preventiva. Falamos praticamente tudo vamos falar sobre tudo da prisão, das principais prisões, tá bom? E depois eu vou publicar ali o quê? A aula, porque isso aqui não é aula, isso aqui é sou eu estudando com você. Eu vou só aqui pincelando algumas coisas, trazendo alguns detalhes para nós, tá bom? Para quê? Para qualificar a nossa leitura, para melhorar a nossa compreensão. E é lendo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 vezes a letra da lei que nós vamos ficar fera e gabaritar todas as questões. Por isso eu quero dizer a você, se você está gostando, cara, não deixa de se inscrever nesse canal, tá bom? Meu canal é novo, meu canal tem 1 ano e uns quebradinhos aí, tá bom? Vamos fazer com que o canal cresça, então eu conto com sua participação pra gente chegar nos primeiros 10 mil inscritos, tá bom? Deixa teu like e compartilha o vídeo com teu amigo, porque, cara, isso aqui dá uma dor de cabeça muito grande, tá gravando, editando, inclusive as aulas, tá? Mas aí eu confio que vocês vão estar também ajudando no crescimento do canal. Bom, agora nós iremos falar sobre a prisão preventiva, uma prisão muito importante. Vamos lá? Artigo 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá prisão preventiva, decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Vamos explicar rapidamente esse artigo 312. Não vai dar para explicar tudo, porque senão fica muito longo o vídeo. Mas veja bem, a prisão preventiva, a grande diferença dela para a prisão temporária é que ela cabe em toda a persecução criminal. Ela cabe tanto durante as investigações criminais, em que o delegado de polícia ou o delegado federal está ali fazendo a investigação, como também ela vai caber para aqui, Altair, ela vai caber durante o processo penal. Só uma observação que eu não falei, que o Ministério Público, quando ele estiver no pique, tá bom? Fazendo ali a sua investigação criminal do próprio Ministério Público, ele também pode solicitar tanto a prisão preventiva como a prisão temporária, desde que estabelecido ali os requisitos, estejam previstos ali os requisitos necessários, tá bom? Então toma cuidado com isso, que isso caiu numa questão recente. Vamos lá. Então, primeiro ponto, a prisão preventiva, ela cabe durante a investigação e durante a ação penal. Ademais, a prisão preventiva também é uma prisão judicial, tem que ter a ordem do magistrado, do juiz de primeiro grau, do desembargador nos tribunais ou dos ministros, tá bom? Além disso, quem pode requerer a prisão preventiva?
O Ministério Público pode requerer e o assistente do Ministério Público, que é o assistente de acusação. Além disso, o querelante também pode requerer. Querelante é o titular da ação penal privada, tá bom? Que é promovida mediante queixa-crime. Por fim, o delegado de polícia, tanto na ação penal privada como pública, desde que ali estabelecidos os requisitos, né? Ele pode também solicitar durante as investigações. Delegado de polícia, cuidado com essa pegadinha clássica. O delegado de polícia não pode solicitar prisão durante a ação penal, porque já não há mais ali o que se falar. Eu me lembrei aqui de um entendimento jurisprudencial e também doutrinário, que é o seguinte: da prisão temporária. Prisão temporária só cabe durante as investigações. Atenção porque eu vou dizer, porque você não escuta isso em todo canto não, mas você vai escutar aqui no canal. A prisão temporária, ela só é cabível até o oferecimento da denúncia. A questão vai dizer que cabe prisão preventiva na ação penal. Você já sabe que não cabe, só cabe durante as investigações. Mas a questão vai dizer que cabe até o recebimento da denúncia. E você vai dizer, não senhor. A prisão temporária, que tem prazo de 5 ou de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade, ela cabe para as investigações do delegado de polícia ou do Ministério Público, porque o Ministério Público, apesar de não poder presidir o inquérito policial, que é privativa a presidência do inquérito policial pela autoridade policial, pelo delegado de polícia ou delegado federal, ele pode sim fazer o seu próprio procedimento investigativo, tá bom? E ainda que ele participe das investigações, segundo súmula do STF, isso não vai causar impedimento para que ele venha a ser ali o órgão que vai fazer o oferecimento, para que ele venha a ser ali o membro que vai fazer o oferecimento da denúncia, tá bom? Então tome cuidado com isso. Então a questão vai dizer que a prisão temporária cabe até o recebimento da denúncia. Você vai dizer não. A prisão temporária cabe até o oferecimento da denúncia. Porque oferecida a denúncia, não há mais o que se falar em investigação. Salvo se não houver recebimento ou o Ministério Público mandar de volta, tá bom? Não fazer o oferecimento da denúncia e mandar de volta para novas investigações. Mas, em regra, é isso. A prisão temporária cabe até o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Tá bom? Tá bom? Minha voz já tá indo embora. Vamos lá. Vamos encerrar aqui em 20 minutos. Será que a gente consegue? Acho difícil, né? Vamos nos esforçar. É isso, né? Artigo 312. Vamos ler. A prisão preventiva poderá ser decretada como a garantia da ordem pública, como a garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Tem que ter esse perigo, porque se ele estando solto não é um perigo para a sociedade, não há o que se falar em decretação da prisão preventiva. Então, para ter cabimento da prisão preventiva, eu tenho que ter primeiro indícios suficientes, ok? Do que? Da materialidade do crime, da existência do crime, e indícios suficientes de autoria de que aquela pessoa que a gente vai decretar a prisão sobre ela, contra ela, foi a autora da infração. Primeiro ponto. Segundo, o perigo gerado pelo estado de liberdade. Eu misturei agora, né? O latim com o português. O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, tudo bem? Tá? O perigo in libertate, né? Então preste atenção nisso. Agora, tem que ser para a garantia da ordem pública, para a garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Parágrafo 1º. A prisão preventiva também poderá ser decretada no caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Ora, o juiz entendeu que ele poderia responder o processo em liberdade com uma tornozeleira eletrônica. Mas é o que foi que ele fez? Ele simplesmente quebrou a tornozeleira eletrônica. Nesse caso, se ele for reincidente, se o crime tem pena máxima superior a 4 anos, por exemplo, aí nesse caso pode sim ser decretada a prisão preventiva. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio da existência concreta de fatos novos
ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, e o STF já disse isso aqui também para prisão temporária. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio do perigo e a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida. Artigo 313. Nos termos do artigo 312, preenchidos aqueles requisitos, será, aí aqui, gente, é alternativo, tá? Garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica, cuidado com isso. Artigo 312, aí ó, será admitida a decretação da prisão preventiva quando é admitida nos crimes dolosos punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então ele cometeu um crime culposo, não cabe. Por esse motivo, não cabe. Pode caber por outro, dos outros incisos, mas por esse motivo, não cabe. Tá bom? Então, é crime doloso, mas não só crime doloso. Um crime doloso que sua pena privativa de liberdade, seja detenção ou reclusão, tenha pena máxima superior, maior do que 4 anos. Se for igual ou inferior a 4 anos, por este motivo, não cabe. Crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Pena máxima superior a 4 anos. Inciso 2º. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto do inciso 1º do artigo 64 do Código Penal. O que é isso aqui, Altair? Se ele não for reincidente em crime doloso, tá bom? Aí não cabe. Ele sendo, melhor dizendo assim, fica mais bonito, ele sendo reincidente em crime doloso, ok? Ó, sentença transitada em julgado, ele foi condenado por outro crime doloso. Não é contravenção, pessoal. Cuidado com isso. Crime doloso, tá certo? Aí nós temos aí o cabimento também. E também aqui, ó. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, pessoa com deficiência, para garantir a execução de outras medidas protetivas de urgência. Só não entra homem aqui, tá? Mas entra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, pessoa com deficiência. Parágrafo 1º. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo, atenção para isso aqui, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. E isso aqui também serve para prisão temporária, por analogia, tá? Prestem atenção. Não se sabe o nome do indivíduo, tá bom? Não se sabe a identidade civil. Há dúvida sobre a identidade civil. Ele não tem documento, tem vários documentos. Pode ser decretada a prisão preventiva? Pode. Sendo decretada a prisão preventiva, fazendo ali o exame, né? O papiloscopista. E aí descobriu a identidade dele, ele tem que ser posto em liberdade imediatamente. Salvo se outra razão ali justificar a manutenção da prisão. Por exemplo, ele é reincidente em crime doloso ou em crimes dolosos, ok? Dolosos. Parágrafo 2º. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou de apresentação ou recebimento de denúncia. Então toma cuidado com isso, porque isso aqui também se aplica à prisão temporária. A prisão temporária, a prisão preventiva, as prisões cautelares não podem ser utilizadas. Não podem ser utilizadas como prisão-pena, tá bom? Como prisão-pena. Adiantamento da prisão-pena. Não. Prisão-pena só com trânsito em julgado. Certo? Cuidado com isso. Então, a lei diz, vamos ler novamente que isso cai muito em prova. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou apresentação ou recebimento de denúncia. Então, houve ali um recebimento da denúncia pelo juiz. Então, decreta a prisão? Negativo. Não é porque foi recebida a denúncia que vai caber prisão preventiva. Não é porque o delegado de polícia está investigando, tá bom? Aqui, ó. Em decorrência imediata de investigação criminal, que vai poder decretar prisão preventiva. Jamais. Tem que preencher estes requisitos. Artigo 314. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes nos autos ter o agente praticado os fatos nas condições do que das excludentes
de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, tá bom? Ou então estrito cumprimento do dever legal. Artigo 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Parágrafo 1º. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos. De forma concreta, ele vai motivar a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifique a aplicação da medida adotada. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que limitasse a indicação, a reprodução, a paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa, com a questão decidida. Empregar conceitos jurídicos indeterminados. Ou seja, o juiz, para decretar a prisão preventiva, ele deve o quê? Ele deve fundamentar aquela prisão, justificar com fatos novos, de forma concreta, ou então, no caso de fatos contemporâneos, tudo bem? Aí ele começa a utilizar o que ali? Termos jurídicos indeterminados que não justificam, que não dá nem para compreender o que ele está querendo dizer, tá bom? Cuidado com isso. Então não é fundamentada, não se considera fundamentada essa decisão. Bom, poderá haver ali um recurso, tá bom? Cuidado com isso. Então aqui, ó, empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência sobre aquele caso, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Aí o juiz vai lá e justifica a prisão preventiva de uma forma que aquela mesma justificativa diz que a própria tornozeleira eletrônica é suficiente. Olha que legal. É isso aqui que está dizendo. Ó, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sobre julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Ou deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência, precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. O que significa isso? É complicado, mas quando eu explicar, isso aqui precisa ser explicado. Vamos lá. Está dizendo aqui que não se considera fundamentada a decisão que, primeiro inciso aqui, ó, vai se limitar a trazer um precedente. Então, há um precedente do STF, aí ele traz aquele precedente. Olha, o STF naquele caso, ele simplesmente decretou a prisão preventiva por isso, por isso, por isso. Mas ele não vai fazer o quê? Ele não vai mostrar que se ajusta àquela causa ao caso que ele está decidindo, tá bom? Tem que puxar o precedente, mas justificar, ó, este caso é igual àquele por causa disso, 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 disso. Ou então, a parte na decretação da prisão preventiva, a parte vai ser ouvida, e quando a parte for ouvida, a parte vai ser ouvida e vai dizer, não, na súmula do STF, tá dizendo que nesse caso, não pode haver a prisão em flagrante. E ele simplesmente deixa de seguir enunciado de súmula, de uma jurisprudência, de um precedente invocado pela parte que vai ser presa. Tá entendendo agora? E ele não vai demonstrar o quê? A distinção, porque se ele diz assim, de fato, existe aqui esse precedente do STF que você trouxe, mas há uma distinção, uma diferença do seu caso para o caso do STF, por causa disso, 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 disso. Ou então dizer, olha, em 2019, o STF entendia dessa forma. Contudo, agora no ano de 2024, o STF trouxe um novo entendimento. Um entendimento antigo foi superado. Agora, o entendimento que tem que ser seguido é o de 2024, que diz isso, 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 que justifica a sua prisão. Que massa, cara. Talvez você tenha, além disso aí, nunca tenha entendido. Eu espero que agora você tenha entendido. Para a gente terminar o nosso vídeo, a gente termina com prisão domiciliar, né? Diz assim, ó, artigo 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se no decorrer das investigações ou do processo verificar a falta do motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem, tá bom? Gente, é o seguinte, eu vou dizer uma coisa aqui que vai gravar para a próxima aula que eu vou trazer aqui, que é aqui não é aula, né? Na verdade aqui é um estudo. A gente está estudando, eu não estou dando aula. Mas quando eu for dar uma aula aqui para vocês, no pouco conhecimento que eu tenho, e trazer aqui 15 questões comentadas da Banca Sebrasp, uma das questões vai falar sobre isso. Tome cuidado. O juiz não pode decretar de ofício
a prisão preventiva e a prisão temporária. Mas de ofício, o juiz pode revogar. Todas as duas. Se o juiz verificar, certo, que não há razões para que se permaneça aquela prisão preventiva, ok? Por exemplo, havia ali um perigo concreto e atual da liberdade do indivíduo. E ele era reincidente. Aí o juiz foi, pegou e decretou a prisão dele. Só que depois o juiz percebeu que não há mais aquele perigo, por qualquer razão que ele venha justificar ali na decisão. Então, de ofício ou por provocação do próprio Ministério Público, do próprio delegado ou da parte, tá certo? Que tá presa da defesa, no caso, o advogado de defesa, nesse caso, ele pode ali pegar e revogar a prisão, tá certo? Cuidado com isso. Agora, se ele revogar de ofício, ele pode novamente redecretá-la, tá bom? Cuidado com isso. O juiz pode, de ofício ou a pedido da parte, revogar a prisão preventiva se, no correr das investigações do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Ah, então não tá tendo mais perigo, vai e ali põe o cara em liberdade. Aí ele vai revogar a prisão preventiva. A prisão era legal, ele revogou, o indivíduo foi posto em liberdade. Tudo bem. Todavia, ele começou a ameaçar as vítimas que iriam depor. Aí o juiz pode, de ofício, ali novamente redecretá-la. Tudo bem? A prisão preventiva não pode o que, Altair? Não, melhor, a prisão preventiva ela não tem tempo. A prisão temporária tem tempo, 5 e 30 dias nos crimes hediondos. Podendo ser prorrogados por igual período, tá bom? Em caso de extrema e comprovada necessidade. Todavia, a prisão temporária, ela tem um prazo de 90 dias para revisão. A cada 90 dias, ok? A prisão preventiva vai ser revisada de ofício ou por provocação pelo juiz. E é o juiz que decretou a prisão. Tome cuidado com isso. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor, atenção, da decisão, revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, pode fazer de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Sob pena de tornar a prisão ilegal, chegou ao STF, o STF disse, ei, a revogação não é automática se em 90 dias a prisão não foi revista. A prisão, não houve ali uma revisão da prisão. Tá bom? Cuidado com isso. A questão vai dizer que é automática. A cada 90 dias, a prisão tem que ser revisada para a sua manutenção. E se não for revisada, automaticamente a prisão se torna ilegal e o indivíduo tem que ser posto em liberdade. Tá errado, tá errado. Chegou ao STF, o STF disse, não, o juiz vai ser provocado para dizer o porquê ele não revisou ou então revisar, tá bom? Atenção, campeão de prova, parágrafo 1º, campeão de prova, parágrafo 1º, artigo 316, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Tudo bem, pessoal? E aqui nós falamos tudo sobre a prisão preventiva também. Você tá gostando, cara? Se você tá gostando, se inscreve no canal, deixa teu like, me segue na rede social, cara, Altair_Lima. Vamos lá, estou sempre respondendo o pessoal. E é isso aí, gente. Para finalizar 100%, vamos falar sobre prisão domiciliar, que também cai bastante prova. E quando cai, derruba muita gente. Por que, Altair? Porque a gente não tem o hábito de ler a lei, de estudar isso aqui. Mas aí a gente vai pagar esse preço. A gente vai se esforçar. Estamos aqui em 1 hora de leitura. Meu amigo, não é todo mundo que estuda assim não, viu? Não é todo mundo que paga esse preço aqui não. Tem muita gente de oba-oba. Aqui a gente estuda de verdade. Vamos lá? Para terminar, prisão domiciliar, artigo 317 do Código de Processo Penal. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela se ausentar com autorização judicial. Ora, o que é a prisão domiciliar? O indivíduo está preso e não pode sair de casa sem a autorização do juiz. Não é que tem que ir dormir lá à noite, ele fica preso de verdade, nem trabalhar nem nada. Ele só pode fazer alguma coisa com autorização judicial. Primeiro ponto é esse. Segundo, a prisão domiciliar vai caber para substituir a prisão preventiva. Artigo 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80
80 anos, não é 70, é maior de 80 anos. Vamos gravar? 70 anos é lá no crime de estelionato, tá bom? 70 anos é no crime de estelionato que se torna ação penal pública incondicionada, tá bom? Cuidado, idoso maior de 60 anos é lá para a questão dos crimes sem violência ou grave ameaça, o indivíduo ficar isento de pena nos crimes patrimoniais, não é assim? Ou nos outros crimes lá, sem violência ou grave ameaça. E aqui nós temos 80 anos, que é para substituir a prisão preventiva pela domiciliar, quando o agente for maior de 80 anos. Segundo, quando ele for extremamente debilitado por motivo de doença grave. Cuidado, não é por motivo de doença grave, é extremamente debilitado por motivo de doença grave. Segundo, quando ele for indispensável, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos. De pessoa menor de 6 anos ou com deficiência. Qualquer deficiência, não importa a idade, ou menor de 6 anos. Aí, o que é que vai cair? Vai cair questão de homem, de mulher. Olha, não importa se é homem ou mulher. É uma pessoa imprescindível aos cuidados especiais de alguém menor de 6 anos, criança menor de 6 anos, ou uma pessoa com deficiência. Também a gestante e a mulher com filho de até 12 anos de idade incompleto. Cuidado com isso, tá? Quando for mulher, você vai se lembrar. Cabe, como eu falei, eu tive um problemazinho aqui na gravação, mas já ajustei. Ó, extremamente debilitado por motivo de doença grave. E aí, ó, extremamente debilitado, viu? Extremamente debilitado, não é por motivo de doença não, é de doença grave. Ele é imprescindível aos cuidados especiais de uma pessoa menor, criança menor de 6 anos, tá bom? De idade, ou uma pessoa com deficiência. E aí não importa a idade desse agente, do criminoso, se ele é homem, se ele é mulher, se ele é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou de uma pessoa com deficiência, e não importa a deficiência, neste caso, também será concedida aí a prisão domiciliar. Agora, quando for mulher, é quando quando ela está gestante, ou quando ela é mulher que tem um filho, com filho de até 12 anos de idade incompleto. Ou seja, até ele se tornar adolescente, né? Criança é de 12 anos para baixo. Então, filhos com até 12 anos de idade incompletos. Neste caso, nós temos aí que também será concedido. O homem é quando ele for o único responsável. Essa é a pegadinha de prova. Quando o homem for o único responsável pelo filho de até 12 anos de idade incompleto, aí ele poderá ser. Agora a mulher não importa se ela é a única responsável ou não, tá bom? Então vamos gravar. Pegadinha de prova. Homem com criança de 6 anos. Pode ou não pode? Só se for aqui, ó, indispensável aos cuidados especiais. Homem com criança de até 12 anos. Só se for o único responsável pelos cuidados de filho de 12 anos de idade, tá bom? E a mulher com filhos de 12 anos, até 12 anos de idade incompletos, e também quando ela for gestante. Parágrafo único. Para substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Artigo 308-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência será substituída pela prisão domiciliar. Vai ser. Ali o juiz ainda vai analisar o caso. Nesse caso não, aqui ele vai ser. Desde que há uma exceção. Quando que tá aí? Quando o crime for cometido por violência ou grave ameaça ou quando ela cometeu o crime contra o próprio dependente ou contra aquela criança, tá bom? Desde que não tenha o crime sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não é o patrimônio, é a pessoa, ou não tenha cometido o crime contra o seu filho ou contra o dependente. Ou seja, uma mulher que cometeu o crime contra o seu próprio filho terá a prisão denegada, terá a prisão indeferida, a conversão, né? Melhor dizendo, terá a conversão da prisão preventiva em domiciliar denegada, tá bom? Vai ser aí, não vai ser concedida, será indeferida. Agora, se ela cometeu este crime com violência ou grave ameaça, ou seja, cara, uma pegadinha que cai, chove em prova, é a grávida que cometeu o roubo. Maria, grávida de 7 meses, cometeu o crime de roubo e foi presa preventivamente. Seu advogado deu entrada com o pedido da conversão da prisão preventiva pela prisão domiciliar
por ela estar grávida. Neste caso, a prisão será... Aí vai estar lá as opções. Você vai procurar qual? Denegada, rejeitada, porque ela cometeu o crime de roubo. O que é o crime de roubo? Subtrair para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça, bem imóvel alheio. Então não cabe, tá bom? Não cabe a prisão preventiva. Vamos ler novamente, que isso aqui é campeão de prova. Artigo 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência será substituída pela prisão domiciliar, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, tá bom? O furto foi qualificado mediante arrombamento. Cabe sim. Ela é grávida? Cabe sim. Ela é uma pessoa que tem um filho de 11 anos, de 10 anos, de 6 anos, de 1 ano? Cabe sim. Porque no furto tem violência contra o patrimônio, tá bom? O arrombamento ali contra o patrimônio. Tem que ser violência ou grave ameaça contra a pessoa. Tô dando todas as pegadinhas de prova aqui pra você. E, por fim, não tenha sido crime cometido contra o seu próprio filho. Ela cometeu um crime contra o filho. Ela quer liberdade porque ela tem aquele filho? Não. Artigo 318 e chegamos ao nosso fim. As substituições de que trata o artigo 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo das medidas alternativas previstas no artigo 319, que é o que, Altair? Que são outras medidas cautelares. Então ela pode sim ter prisão domiciliar, a conversão da prisão preventiva pela domiciliar com o quê? Com a tornozeleira eletrônica e outros detalhes aqui que o juiz ele pode colocar. Beleza, pessoal? Gente, era isso que nós tínhamos aqui. O que eu iria falar mais? Eu iria falar de reconhecimento de pessoas, acareação, documentos, dos indícios, da busca e apreensão. E aí nós estaríamos terminados. Mas isso aqui a gente vai deixar para um outro vídeo, falando hoje sobre o que, Altair? Sobre prisão. Falamos sobre prisão temporária, falamos sobre prisão em flagrante, falamos sobre prisão preventiva. 1 hora e 12 minutos estudando com muita qualidade. Jurisprudências, explicações. E lembrando, mais uma vez, eu não estou aqui dando aula, né? Eu estou na caminhada com vocês porque eu sou concurseiro e sou concursando. Sou concurseiro porque vivo fazendo prova, vivo fazendo concurso. Estou aí sempre fazendo um concurso ou outro. E sou concursando porque eu tenho um cargo que eu almejo, que é aquele cargo que eu quero chegar lá, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe sua vida. Quero pedir que vocês me sigam no Instagram, tá bom? Me sigam nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, tá certo? É Altair_Lima. Cara, se inscreva no canal. Meu amigo, minha amiga, se inscreva no canal. Deixa o teu like, deixa o seu comentário. Diga de onde você está assistindo aí esse vídeo para eu saber quais são as cidades desse lindo Brasil que nós estamos chegando. Que Deus abençoe, não deixa de assistir os outros vídeos, tá? Temos muitos vídeos aqui de questões, temos de direito constitucional, direito administrativo, temos de direito penal, direito processo penal, legislação extravagante, enfim, muita coisa boa no meu canal para você aproveitar. Tudo de graça. Beleza, pessoal? É isso aí. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe os seus estudos. Esse ano de 2025 eu tô empolgado, viu? Por quê? Porque é um ano para eu amadurecer mais, aprender mais e ter muitas aprovações. Ano passado Deus me abençoou com 2 aprovações. Que eu tô me lembrando agora, 2 aprovações para a glória de Deus. Fui aprovado no TRF2, tá bom? Na posição 226. Eu acho, 200 e alguma coisa. Já foram chamadas aí 100 pessoas. Parece que eu já caí para posição 100 aí. E na próxima levada, meu nome vai estar lá, em nome de Jesus. E também fui aprovado no TRF3 de São Paulo. Aguardando também aí as nomeações, que talvez demore aí mais um pouquinho, mas elas vão acontecer, tá certo? Em breve você chamado agora para o curso da Polícia Civil do Estado da Paraíba, que eu estou nas vagas. Já foi aprovado na Polícia Civil de Goiás, na Polícia Civil do Amazonas, que lá também estou com direito garantido contra o Estado, no CFO do Amazonas, na Polícia Militar da Paraíba, enfim, vários concursos eu passei estudando, orando, pedindo a Deus ajuda, pedindo a Deus sabedoria para fazer prova. E nesse ano, sim, aí fiz um outro concurso ano passado, que ainda não saiu o resultado, mas eu estou aí com as expectativas boas, que eu acredito que vem uma outra aprovação importante para minha carreira. Glória a Deus, e eu creio que o Senhor pode fazer milagres. Beleza, pessoal? Então tamo junto. Me segue lá no Instagram, tô sempre respondendo vocês. Que Deus abençoe você. Tamo junto e nunca se esqueça, meu irmão. É tiro, é bomba e granada, viu? Por que, Altair? Porque é pressão, papai. A gente, quando vem aqui, é pressão. Hoje eu vim de boa. Hoje eu vim só pra estudar junto com vocês. Mas quando eu vier pra dar aula, eu vou vir com muita pressão. Tamo junto, Deus abençoe. Pra cima, vá atrás dos seus sonhos e Deus te abençoe. Valeu, pessoal!